Nos últimos dias, o país tem vivido um verdadeiro caos político. A população está dividida e temos grandes lideranças dos dois lados, direita e esquerda. Então, como saber como será daqui para frente em meio a tantas incertezas? Para ajudar com essas dúvidas, eu recebo aqui no estúdio o cientista político e doutor em Direito, Sidney Santos. A nossa discussão hoje é sobre o governo atual, sobre a situação econômica de hoje e o que possivelmente vamos enfrentar nos próximos dias. Boa tarde, Sidney. Boa tarde. Muitas dúvidas, mas eu vou começar perguntando, em caso de impeachment, né, da presidente Dilma, a questão gira em torno da crime de responsabilidade. E aí, muita gente está se perguntando, o que é crime de responsabilidade? Então, vamos começar explicando o que é crime de responsabilidade? Crime de responsabilidade é quando, digamos, uma pessoa, principalmente no caso da presidência da República, fere algum ato, digamos, que fere a questão da própria cidadania brasileira e a questão dos direitos fundamentais nesse sentido. E, basicamente, existiam muitos processos em Lava Jato relacionados à presidenta e o ex-presidente Lula. A questão básica é que foi justamente com o juiz Sérgio Moro, quando foi liberado o sigilo das ligações telefônicas, é que a questão ficou explícita. Só essa questão da ligação, a presidente já cometeu ali um crime de responsabilidade. Quando ela, de alguma forma, foi como uma espécie de cúmplice em relação a tudo aquilo que o ex-presidente falou sobre o nosso judiciário e sobre as questões da própria Operação Lava Jato, fazendo pouco caso desses setores, digamos, jurídicos, né, dessas instituições jurídicas e também da população brasileira. Não envolve também questões fiscais? Também envolve questões fiscais, mas o ponto principal da questão nesse sentido é o ato em si, no caso da presidenta, digamos, que é o foco principal hoje que a imprensa está colocando, em relação a ela ter, de alguma forma, estar compactuando com a questão da atitude do presidente Lula. Em caso de impeachment, o Sim. quanto isso pode impactar na nossa economia, que já não anda bem? É bom, é ruim? Vai oscilar? Como é que a gente vai sair dessa situação? Os especialistas dentro da área da economia, eles estão muito divididos. Alguns acreditam que a questão do impeachment, assumindo, digamos, o vice-presidente, haveria uma melhoria em relação à questão econômica, não só nas bolsas, mas na situação em relação aos nossos próprios investidores estrangeiros. Mas há economistas que discordam disso, dizendo que, possivelmente, como o vice-presidente está envolvido também na Operação Lava Jato e o presidente da Câmara também, que é os dois que podem assumir... Michel Temer e Renan Calheiros? Michel Temer, o vice, e Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, presidente da Câmara. À medida que ele se levar isso como foco em relação à economia, ela pode vir a desestabilizar. Se, no caso, houver uma espécie de transição democrática em relação ao vice, suponhamos que o vice assuma Michel Temer, o vice-presidente, e ele, digamos, junto com o Congresso Nacional, em parceria, vier a possibilidade de convocar novas eleições daqui num prazo de 6 meses, por exemplo, uma nova transição democrática, aí é possível, então, que haja um maior equilíbrio na economia, para alguns especialistas. Eduardo Cunha já vem de um desgaste político grande com os últimos escândalos, enfim. Sim. O Michel Temer, um pouco menos, mas Sim. aí a gente, então, teria, por exemplo, novas eleições. Sim. Isso pode deixar a economia... Se alguns especialistas na área, mais estável. Mas para que o vice-presidente tome essa postura, a pressão das ruas tem que continuar mesmo após o impeachment. Mesmo que ela renuncie, suponhamos, para escapar do processo, como fez o Collor, ou mesmo que ela seja julgada nesse sentido pelo processo de impeachment, uma hora ou outra, o vice assumindo, ele teria que tomar essa postura. Só que espontaneamente ele não vai fazer. Então, qual é a questão? Os setores sociais, a sociedade civil organizada, continuar digamos, essa força, essa pressão social para que ocorra, então, as novas eleições no país. Nos últimos dias, o ex-presidente Lula vem enfrentando um desgaste político por toda a questão. E a posse dele foi suspensa como ministro da Casa Civil. Sim. O STF tem que resolver agora a questão. Sim. E aí eu lhe pergunto, você acredita que o STF vai manter a suspensão ou deixar essa questão política do desgaste para a presidente Dilma? Porque aí ela aí fica com ela só todo o desgaste que ela vai ter durante a continuidade do governo dela. Claro. Aí a pergunta, o que você acha que o STF vai... Hoje, mais ou menos, os especialistas nessa área de ciência política e direito constitucionais também há uma divergência, mas uma coisa que pode ser um ponto em comum é a questão, digamos, qual vai ser a postura jurídico-política do nosso Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Constitucional. Boa parte dos nossos ministros, eles foram indicados
né, pelo governo Lula ou pelo governo Dilma. Inclusive, na ligação telefônica é citada a Rosa, né, no caso, a ministra Rosa. Então, suponhamos que se eles, digamos, buscarem o princípio da independência dos três poderes, que já vem desde a Revolução Francesa com Montesquieu, e buscarem sua independência, independente de quem foi nomeado, possivelmente a questão da liminar de suspensão vai ser mantida, até vir um julgamento do mérito para que ele, digamos, não possa, digamos, assumir o ex-presidente como ministro da Casa Civil. Suponhamos que eles cumprem esse princípio, digamos, da independência dos três poderes, ou seja, um judiciário independente. Mas se eles se vincularem à questão de quem eles foram nomeados pelo Partido dos Trabalhadores, nesse sentido, é possível que eles, na verdade, deem a possibilidade de suspender a liminar e deem a possibilidade de ele assumir como ministro da Casa Civil o ex-presidente Lula. A gente tem imagens das manifestações nas ruas, em todo o estado. A manifestação popular também tem peso nesses próximos passos. O próprio Congresso, né, agora, depois dessas manifestações, também pede agilidade no processo. Eles querem tentar votar o impeachment em 1 mês, é isso? Sim, é uma tentativa, mas vai depender muito das articulações políticas internas do Congresso e da pressão social. Se a pressão social continuar, digamos, forte em cima dessa questão do impeachment, possivelmente eles podem conseguir cumprir aquilo que eles se propõem, dentro do prazo regimental. Queria que você explicasse para o pessoal de casa como que vai ocorrer essa votação? Quantos deputados participam? Como é que funciona a votação do impeachment? E, claro, lembrando que muita gente que também vai votar a questão do impeachment também está enrolada, né, nas investigações. Sim, é justamente essa questão. Aqui a questão não é tanto técnica de quantos senadores, porque é o Senado que vai fazer esse papel, o Senado Federal, mas é verificar quantos desses senadores estão realmente envolvidos com a questão do PMDB ou com o PT, porque o PMDB também é força aliada, uma parte dele, em relação a isso, do governo federal. Então, o PMDB, por também ser governo, aí tem toda uma... É um jogo político que vai ser todo amarrado nos bastidores, sim, principalmente com o peso do PMDB, que é governo. Sim, por isso a importância da manifestação social e da pressão da sociedade civil organizada continuar indo às ruas, continuar pressionando, e a imprensa, como tem apoiado também isso, continuar divulgando essa pressão social junto ao nosso país. Bom, agora é torcer para que o país melhore, não só o clima político, mas a questão da economia, né? Sim. Porque a gente, independente de quem é direita ou esquerda, partido A ou partido B, o que todos nós queremos é que exista tranquilidade, que a economia se restabeleça e se equilibre. Quero agradecer a sua presença. É muita coisa para falar, muita coisa para debater, mas com certeza teremos outras oportunidades, porque muita coisa vai acontecer nos próximos meses. Só queria agradecer e só citar a importância do juiz Moro, juiz federal, nessa questão. Se não fosse por ele ter, digamos, quebrado o sigilo, digamos, telefônico do presidente, no caso, e comunicado com o ex-presidente, com a presidente Dilma, não haveria toda essa pressão que ocorreu. Então, isso está aumentando e dando a chance de haver mais transparência na administração pública brasileira. Obrigada.